Quais são os requisitos necessários para uma semana pré-ENEM perfeita? Bom, são 3 pontos assim mais amplos e a gente vai especificar cada um deles, alguns pontos, os pormenores deles, tá? O primeiro passo é o controle emocional, o segundo passo é o planejamento e o terceiro passo é a revisão. Ah, Vini, como que funciona isso aqui? O que vai ser o seu controle emocional? Como você vai lidar? Como você vai lidar com a ansiedade? Como você vai lidar com a pressão? Como você vai lidar com tudo que te envolve nessa reta final? Então, isso vai depender exatamente de tratar como você vai chegar no dia da prova em relação à sua mente, como você vai chegar em relação aos seus sentimentos, como você vai chegar de uma maneira sadia para o dia da prova. O planejamento é você exatamente conseguir ver tudo que você vai realizar nessa semana antes do Enem, tudo que você precisa fazer, tudo que você não vai fazer, tudo que você vai priorizar, tudo que você vai deixar para um segundo plano nessa semana final. Então, coisas que interferem aqui nesse planejamento. Qual é o ritmo que você vai levar, qual é a cadência, esse tipo de coisa, tá? Então isso é muito importante também. E o último é a revisão. O que você vai revisar nessa reta final? O que você vai estudar? Como você vai estudar? Por onde você vai estudar? Como que você vai revisar todas as matérias que você quer revisar nessa reta final? E você pode perceber que para você ter uma semana pré-ENEM perfeita, essas 3 coisinhas aqui, elas têm que estar relacionadas. Então, o controle emocional com o planejamento e com a revisão adequada, você consegue moldar uma base muito melhor. Por quê? O que acontece a grande maioria das pessoas só faz isso aqui, só revisa. Ela chega assim na semana pré-ENEM e fala: cara, chegou a semana pré-ENEM, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou estudar tudo. A pessoa nem sabe o que é tudo, mas ela começa a estudar. Ela chega lá e pega matemática, começa a ver um monte de coisa de matemática. E depois pega geografia, começa a ver um monte de coisa de geografia. Depois história, depois física, química, biologia. E quando chega no final, ela não sabe o que estudou, ela não sabe o quanto ela estudou e ela fica perdida. E aí começa a afetar o controle emocional dela, que ela começa a ficar ansiosa, ela começa a se sentir pressionada. E aí você percebe que tudo isso aqui vai por água abaixo. Por quê? Ela não teve essa clareza de tudo que ela precisava ter separado para que essa semana pré-ENEM fosse sensacional. E para ela ser sensacional, a gente tem que interrelacionar essas 3 coisinhas. Elas precisam andar juntas para que você chegue bem preparado. Então não adianta você só ter o controle emocional. Ah, Vini, eu só fui lá e me controlei emocionalmente. Eu cheguei sem pressão e sem estar ansioso para o Enem. Tá, beleza. Só que se você não tiver mantido um ritmo, você vai chegar no seu Enem. Se não tivesse planejado para ter esse ritmo, você vai chegar no seu Enem e você vai estar sem conseguir realizar a prova. Por quê? Porque você vai chegar lá, você está uma semana parado e não vai render, a sua prova não vai render, você não vai conseguir tirar tudo que você conseguiria na prova. E se eu tiver só o planejamento e não tiver os outros 2? Cara, você só se planejou, você não executou, você não fez a revisão, você não teve seu controle emocional, vai chegar ao seu Enem também, vai ser uma caca. A revisão, eu acabei de falar que também não dá certo, é o que a grande maioria das pessoas fazem, certo? Vendo aqui o que o pessoal tá falando, olha que legal, a Maria Beatriz é caloura. Prazer, Maria Beatriz. Talvez você tenha vindo pela indicação do Ezequiel. Ezequiel que, cara, ele fez o que a gente falou na live passada. Ele espalhou a palavra. Ele divulgou a nossa live no grupo da sala dele. Cara, isso é espalhar a palavra. Isso é estar junto com a gente. Então, Ezequiel, se você estiver aí, tamo junto. Bom, se a Maria Beatriz também não for da turma do Ezequiel, não tem problema, tá bom? Bom, então, esses 3 pré-requisitos para você ter uma semana pré-ENEM perfeita.